Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós terminamos com o conteúdo de extinção do contrato de trabalho, vimos todas as modalidades de extinção, sendo praticada pelo empregado ou sendo praticada pelo empregador. E agora nós vamos começar a trabalhar a questão do salário e remuneração. A diferença existente entre salário e remuneração. Sabemos que o salário é a parte mais importante do contrato, né? É onde o empregado ele busca a satisfação de suas necessidades vitais. Então é através do salário que ele tem o reconhecimento daquele serviço que ele prestou durante todo o mês. Então o empregado ele conta muito com esta ajuda por parte do empregador. E por isso eu sempre oriento os empregadores a serem transparentes com seus empregados. Transparentes em que sentido? A única comunicação que existe direta ali do empregado com o empregador é através do holerite. Muitas vezes o empregador fica o mês inteiro sem conversar com o empregado sobre a relação contratual. Ele não toca no assunto, ele não fala sobre as suas gratificações, não fala sobre o recebimento do seu salário, sobre aquilo que ele tem de direito de horas extras, adicional noturno. O empregado ele não conversa sobre isso com o empregador no dia a dia. Muitas vezes o empregado que tem que procurar pelo Departamento de Recursos Humanos para que ele possa sanar algumas dúvidas sobre aquele contrato. Então eu sempre digo isso para os empregadores. Olha, procurem ser transparentes, detalhistas no momento de realizar o holerite. Por quê? As informações que estão nos holerites muitas vezes causa desconfiança por parte do empregado, porque o empregado acredita que ele está sendo enganado. Olha, poxa, eu realizei tantas horas extras e eu não estou recebendo. Não estão bem claras no holerite. Será que aquelas horas extras que eu realizei no domingo, elas estão contempladas nesse holerite? Então eu sempre converso com os empresários para que eles possam então orientar os departamentos de recursos humanos a serem os mais transparentes possíveis no momento da realização do holerite, da confecção desse holerite, porque é a única comunicação direta que o empregador tem com o empregado. E o empregado fica ansioso para receber esse holerite todo mês. A gente sabe disso. Poxa, quanto será que eu vou receber durante esse mês? Principalmente nesse período agora que nós estamos enfrentando da pandemia. Será que vai ter algum desconto no meu salário? Será que o empregador vai considerar aquelas horas extras que eu realizei? Como que fica essa situação? Então, por isso que faz necessário que o empregador ele seja o mais transparente possível na confecção do holerite com o empregado. Tá bem? Então, fazendo essa introdução, nós vamos então começar a falar sobre o que é o salário. Pessoal, através do slide que está aí disponibilizado no AVA, vocês vão observar que eu coloquei lá uma descrição sobre o que é o salário. Essa descrição ela é obtida a partir do Maurício Godinho Delgado, tá legal? Se vocês abrirem o livro dele lá, na parte de salário, ele estará falando exatamente assim. Salário é a contraprestação em dinheiro ou utilidade. Vocês vão entender ainda o que é utilidade mais para frente da nossa matéria, tá legal? Paga pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho para satisfazer suas necessidades vitais e de sua família. Sabemos então que o salário ele tem natureza alimentar, né? Todo mundo trabalha justamente para que ele consiga satisfazer as suas necessidades, satisfazer as necessidades de sua família, conseguir se positivar na sociedade. Então por isso que o salário ele é uma contraprestação do empregador a partir daquilo que o empregado realizou de trabalho durante todo o mês. Quando nós observamos a história, né, do nosso mundial, né, do direito do trabalho, quando a gente observa aqueles filósofos falando sobre o direito do trabalho, Karl Marx ele entendia que o salário do empregado devia ser dividido com o empregador. Dividido em que sentido?
O lucro do empregador, ele deveria ser dividido proporcionalmente com seus empregados. Afinal de contas, quem está dando lucro para o empregador é o empregado. Então, Karl Marx, ele dizia exatamente isso, que o lucro de todo empregador deveria ser rateado proporcionalmente com seus empregados. Porque nada mais do que justo, porque ele que fez com que aquele lucro acontecesse. Então, nós temos essa definição, essa defesa, essa bandeira levantada muitas vezes até por alguns partidos políticos, onde o empregado ele deve participar mais do lucro do empregador. E aí nós temos hoje diversas convenções coletivas falando sobre a participação no lucro, a participação no lucro do empregador. Essa participação no lucro, o empregado ele tem direito, desde que conste, claro, na convenção coletiva, a PLR, participação nos lucros e resultados, ela deve ser paga ao empregado como uma forma de retribuição por todo aquele trabalho que ele desenvolveu durante o mês. Tá legal? Então, essa PLR, a participação nos lucros e resultados, vai ao encontro daquilo que Karl Marx defendia. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu coloquei para vocês uma observação que é importante vocês se atentarem aí, com relação a independentemente do sucesso do empreendimento. Isso vai ao encontro do nosso artigo 2º da nossa CLT, onde nós já estudamos bem sobre isso, que o salário ele não deve sofrer nenhuma interferência se o empregador está sofrendo lucro ou prejuízo. Agora, na definição aí de Karl Marx, o empregado sofreria. Ele sofreria porque se o empregador não tivesse um sucesso no seu empreendimento, como que ele dividiria com o empregado essas questões? Então, isso é complicado. O que nosso país adotou, e logicamente que a gente vê na maioria dos países mundiais, eles adotam a questão realmente do salário. Uma parte fixa que deve ser paga mensalmente pela prestação daquele serviço, dependendo, claro, da função, do cargo de cada colaborador. Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos aí uma divisão do salário. O salário ele pode ser estipulado de 3 formas. A primeira forma que ele pode ser estipulado é por unidade de tempo. Então, eu pago para aquele empregado pelas horas que ele trabalhar. Então, nós sabemos, tem muitos empregados que são contratados como horista. Vocês sabem disso. E essa dúvida, muitas vezes, que paira na cabeça de vocês, poxa, o que é o horista? Esse horista, ele vai receber conforme as horas desenvolvidas de trabalho naquela instituição, naquela empresa na qual ele está inserido. Tá bem? É pelo número de horas, então, que ele trabalha. Lembra que nós falamos sobre o contrato por tempo parcial? O contrato por tempo parcial é um exemplo onde o empregado ele recebe por hora trabalhada, tá legal? Então ele tem um salário hora. E depois nós temos também por unidade de obra. Unidade de obra é o quê? É quando o empregado ele recebe a partir da sua produção. Então, olha, a partir do momento que você produzir, eu venho aqui, avalio a sua produção e aí eu faço a contraprestação salarial. Tá legal? E depois, por último, nós temos por tarefa. Tarefa é a somatória da produção e mais o tempo. Tá legal? Então, eu vejo quantas horas aquele empregado trabalhou naquele mês, vejo também quanto que ele produziu, somo isso e faço o pagamento para ele. Então, o salário ele pode ser livremente estipulado pelo empregador nessas 3 modalidades: unidade de tempo, por unidade de obra ou então por tarefa. Tudo bem? Tranquilo? E aí depois, pessoal, cabe a vocês se atentarem ao artigo 457 da nossa CLT. Então, abram lá o artigo 457 e vamos fazer a leitura atentamente. Este artigo ele sofreu grande mudança na reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe uma grande alteração que repercutiu positivamente para quem?
para o empregador. Infelizmente, essa repercussão trazida para o empregador beneficiou drasticamente a ele. Vocês vão entender a partir do momento que a gente começar a explicar aqui. Tá lá, pessoal, no artigo 457, parágrafo 1º da nossa CLT, coloca assim: integram o salário. O que significa isso? Pessoal, tudo aquilo que o empregado recebe durante o mês, ele tem verbas que são de natureza salarial e tem verbas que são de natureza indenizatória. O que isso significa? Qual a importância de eu fazer então essa divisão? Natureza salarial e natureza indenizatória. Quando o empregado ele recebe alguma verba de natureza salarial, exemplo, o próprio salário, ele terá repercussão em diversas outras verbas. Ele vai refletir no INSS, reflete no fundo de garantia, reflete no 13º, reflete nas férias deste empregado. Então vejam, o salário deste empregado, tudo aquilo que ele recebe de natureza salarial, tem um reflexo direto nessas verbas. Tudo bem? Então, logicamente, que quando o empregador, por exemplo, for fazer o pagamento do 13º do funcionário, ele terá que observar todas as verbas de natureza salarial recebidas por aquele empregado durante o ano. Todas as verbas de natureza salarial recebidas pelo empregado durante o ano. E é isso que nós vamos estudar. Quais são as verbas que são consideradas de natureza salarial? Quais são essas verbas que são consideradas de natureza salarial? E quais são as verbas que não são consideradas de natureza salarial? Elas são consideradas de natureza indenizatória. O que isso significa? Quando essa verba ela é considerada de natureza indenizatória, ela não reflete nessas outras verbas. Não reflete no 13º, não reflete nas férias, não reflete no aviso prévio, não reflete no fundo de garantia, não reflete no INSS. Ou seja, o empregador pagou e acabou. É uma natureza indenizatória. Eu estou indenizando você por aquilo que você fez, por aquilo que você realizou de tarefa nesse mês. Então, nós temos que fazer essa divisão inicialmente, é isso que eu peço para que vocês possam entender. Primeiramente, nós temos verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. As verbas de natureza salarial, elas têm reflexo em outras verbas. A exemplo, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, aviso prévio, horas extras, enfim. Reflete em todas essas outras verbas. Agora, as verbas de natureza indenizatória, não tem reflexo nenhum em nenhuma outra verba. Ele vai pagar e acabou. Não reflete no cálculo dessas outras verbas. Tudo bem? Então, fica com este entendimento por enquanto. E vamos avançando agora na leitura do artigo 457 da CLT e vocês vão entender. Pessoal, o artigo 457 da CLT, ele fala o seguinte: integra o salário. Quando vocês fizerem, então, a leitura de que a integração do salário, o salário será integrado, vai compor o salário, ou seja, eu já tenho que entender que aquela verba tem natureza salarial. Se tem natureza salarial, vai refletir em todas as demais verbas. Ele coloca a primeira situação lá, parte fixa. Parte fixa integra o salário. Maravilha! Parte fixa integra o salário. O que é a parte fixa? A parte fixa é o salário base. É o salário piso da categoria. É o salário que está sendo pago diretamente para o empregado. Quanto que eu pactuei com ele para ele receber aqui dentro da empresa? Eu pactuei um salário de R$2.000. Legal, o piso da categoria está falando isso? Está, o piso da categoria está lá, R$2.000 e eu estou respeitando esse valor. Maravilha, tranquilo. Então nós consideramos isso como a parte fixa. A parte fixa.
R$ 2.000. Legal. Quando eu for fazer o pagamento do 13º, eu tenho que observar o quê? Que ele recebe R$ 2.000. Então, o 13º vai ser calculado conforme esta parte fixa que ele recebe, R$ 2.000. Tudo bem? Tranquilo? Além disso, o que integra o salário também? Nós temos lá as comissões. Nós sabemos que os vendedores que trabalham dentro aí do comércio, os vendedores dentro das empresas, que vendem os produtos das empresas, eles recebem também, além do salário, recebem as comissões. Desculpa, pessoal. As comissões não é corona. As comissões, elas são pagas conforme as vendas realizadas pelos empregados. Vendas realizadas pelos empregados. Então, o empregado tem lá uma comissãozinha, 1%, 2%, 3%, varia conforme a venda, o produto que ele vai realizar essa venda. Então, vamos supor, o empregado ele vendeu ali durante o mês R$ 100.000 de produtos. Poxa, bacana, R$ 100.000 de produtos. A sua comissão é 1%. 1% de 100 mil, R$ 1.000. Legal. Então ele vai receber R$ 1.000 de comissão naquele mês. E o seu salário, como nós já falamos inicialmente, quanto que é? R$ 2.000. O salário dele é R$ 2.000. E aí ele recebeu mais uma comissão de 1.000, ele terá então já um salário de R$ 3.000. Legal. Então, esses R$ 3.000 já estão refletindo no cálculo das outras verbas, como nós falamos. 13º, férias, fundo de garantia, INSS, aviso prévio e por aí vai. Tá legal? Então, quando o empregador for calcular as férias do empregado, ele terá como base o quê? R$ 2.000, que é o piso, o seu salário base, mais essa comissão que ele está recebendo. A exemplo, recebeu agora R$ 1.000. Então, maravilha. Para eu fazer o cálculo então das férias, eu já vou considerar que esse empregado está recebendo R$ 3.000. Tudo bem? E aí, depois, que mais? O que integra, além disso, o salário? Integra também as gratificações legais. O que são essas gratificações legais? Exemplo, ele acumula uma função. Ele, além de vendedor, ele de repente faz a propaganda, marketing dos produtos. Ou seja, ele foi contratado para ser vendedor. Porém, a empresa pede para que ele faça também a divulgação desses produtos dentro dos ambientes das lanchonetes, dos restaurantes. Olha, você tem que colar cartaz, você tem que colar banner, você tem que de repente montar lá um standzinho para divulgação desses produtos. Então você vai estar acumulando uma função, né? Ou seja, você vai ter a função de vendedor, mais de propaganda ali que ele faz, né? De promoter, enfim. E aí, pessoal, somado a isso, o empregador vem e fala o seguinte: você tem um acréscimo no seu salário de 10%. Beleza, ele recebe 2.000, né, que é o salário base dele, então ele vai receber mais R$ 200 de acúmulo de função. Então nós vamos entender que esse colaborador recebe quanto? 2.000 de parte fixa, R$ 1.000 ali de média de comissão, tá? E ele está recebendo mais R$ 200 de acúmulo de função. Então, esse colaborador já tem, então, um salário de R$ 3.200. Beleza? Vamos fazer umas anotações de vocês aí no caderno. Se a gente estivesse na lousa, ficava bem mais fácil. Mas como não estamos, não tem problema. Vamos esquecer disso. Vocês vão fazendo as anotações aí, vai dar tudo certinho. Beleza? R$ 3.200 esse funcionário, então, recebe por mês. O que mais, então, o artigo 457, parágrafo 1º, coloca como composição salarial? O que compõe o salário? Ele coloca lá como adicionais diversos. O que são esses adicionais diversos? Tempo de serviço,
horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Se o funcionário recebe alguma dessas verbas, ele já vai integrar então o salário dele também. Vamos dar um exemplo que ele trabalha no período da noite, a partir das 22 horas. Nós sabemos que o adicional noturno, ele tem um acréscimo salarial de no mínimo de quanto? 20%. Exatamente. Ele tem um acréscimo de 20% no seu salário. Para quem trabalha das 22 às 5 da manhã. Das 22 às 5 da manhã. Tudo bem? Quem trabalha das 22 às 5 da manhã tem um acréscimo de 20% no mínimo do seu salário. Pode ser mais? Pode. Depende do quê? Da convenção coletiva. Tudo bem? Acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas vamos supor que a convenção coletiva está lá como 20%. Maravilha, maravilha. Então ele tem mais R$200 que ele recebe de adicional noturno. O salário desse empregado não era 3.200? Agora passa a ser quanto? 3.400. 3.400. Tá vendo, pessoal? Todas essas verbas que nós falamos, elas integram o salário. E o que isso significa? Significa que vai refletir sobre todas as demais verbas de natureza salarial. Todas as demais verbas de natureza salarial. 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, INSS. Então, quando o empregador for pagar essas outras verbas, ele vai ter que se recordar de todas essas questões que ele pagou durante o ano para o empregado. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, isso é o que nós chamamos de salário. Todas essas verbas nós chamamos de verbas de natureza salarial. Integram o salário, compõem o salário. Tá legal? Então, quando vocês vão analisar que ele recebe, qual é o salário desse empregado? Depende. Porque ele está recebendo como parte fixa R$2.000, mas ele tem comissão, ele tem um acúmulo de função, ele recebe também um adicional noturno. Tudo isso compõe o salário. Tudo bem? Beleza? Deu para entender então o que é a composição do salário? Eu quero que vocês entendam primeiramente esse aspecto. O que é a composição do salário? E daí, nós temos no artigo 457, parágrafo 2º, o que não integra o salário. O que não integra o salário. E nós vamos falar no próximo vídeo sobre isso exatamente. Tá legal? Nós vamos falar sobre todas aquelas questões que não integram o salário. Se não integra o salário, não reflete em nenhuma verba de natureza salarial. Aí essas verbas são consideradas de natureza indenizatória. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.